E aí, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo do período medieval. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre a política e religião, né? Na última aula a gente viu aí algumas características do feudalismo, né? Falamos sobre a Alta Idade Média, falamos que a igreja era a principal detentora, né, de conhecimento, enfim. Falamos que a igreja foi a instituição mais poderosa de toda a Idade Média. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre essa instituição, né? Como ela agia na repressão daquelas pessoas que não seguiam o credo católico. Vamos ver como que era dividido internamente a igreja. Vamos entender um pouquinho aí sobre essa dinâmica. Tudo bem? Então vamos seguir, gente. Igreja Católica. Papel de articulador e poder social. A Idade Média foi um período de crescimento dos adeptos do cristianismo. Lembrando, o cristianismo ele surge onde? Ele surge no interior do Império Romano, né? A princípio, os cristãos eles eram perseguidos no Império Romano. Depois teve o culto, teve a liberdade de culto no Império Romano, até o cristianismo voltar, o cristianismo ser, né, a religião oficial do Império Romano. Só que a gente falou que no fim do Império Romano ali, com as invasões bárbaras, teve a desfragmentação do Império, o poder local, né? O recrudescimento aí dos feudos, o isolacionismo, a sociedade agrária. E só que em boa parte do território que era ocupado pelo antigo Império Romano, o cristianismo se fez presente. Então, aos poucos, o cristianismo vai se tornando a religião, digamos, de maior credo em toda a Europa. Aí a gente vê a importância da igreja como doutrinadora moral da Idade Média. Vamos aqui, ó. Foi a instituição que estabeleceu uma unidade cultural na Europa. O que é isso? Pelo catolicismo ser, né, a religião que durante o período foi a oficial do Império Romano, ela disseminou por todo o território que era ocupado pelo Império. E quando desfragmentou, a igreja ainda, mesmo que o Império Romano tenha sido desfragmentado, a igreja ainda ela detinha um monopólio cultural. Ela vai influenciar numa sociedade que é toda voltada para o teocentrismo, onde tudo é explicado através de Deus. Obviamente, a igreja vai ser o elo de ligação aí entre Deus e a população. A igreja vai utilizar dessa teoria teocrática, desse poder que ela tem, para justificar uma série de coisas na Idade Média. Com isso, ela vai se tornando o quê? A instituição mais poderosa de todo o período medieval. A igreja vai ter muita terra, a igreja vai ter muito dinheiro, a igreja vai ter um exército, a igreja vai ser extremamente poderosa durante a Idade Média. Beleza? Internamente, podemos dividir o clero em dois grandes grupos. O clero secular, né, e o clero regular. Quem era o clero secular? Formado por sacerdotes que viviam fora dos mosteiros, ou seja, aquela galera que está ali fora dos mosteiros. E o clero regular, formado por monges, isto é, sacerdotes que viviam dentro de mosteiros ou conventos, e aquela galera que estão meio que isolados do restante da população. Beleza? Aqui dentro, nessa imagem aqui que eu trouxe para vocês, a gente tem aqui mais ou menos uma organização do clero. Aqui a gente vai ter, né, no topo, digamos aqui, aqui no topo a gente vai ter, não o Dylan Silva, a gente vai ter o Papa, obviamente falando, né? Essa seta aqui mesmo. A gente vai ter o Papa, porque a gente tem um Papa. Opa, vai, Papa. A gente tem um Papa aqui. Papa. Vai, Papa. A gente tem um Papa, né? Abaixo do Papa, a gente vai ter o arcebispo e os bispos. Né? O Papa, na verdade, está no topo da pirâmide
da, da pirâmide eclesiástica, né? E essa galera que está aqui embaixo, né? Cadê? Deixa eu limpar essas setas. Essa galera que está aqui embaixo, ela que está nessa parte aqui de baixo, ela vai estar mais aqui relacionada com a vida fora dos muros do convento, né? O vigário é o padre, aquele que está em contato ali direto com as paróquias, né? Que deve ali uma certa obediência na hierarquia para o arcebispo e para o bispo. Então, a gente tem essa divisão da Igreja Católica, beleza? Mais ou menos assim que era dividido. A gente tem um Papa no topo, os arcebispos e o bispo, e lá na base, que está junto com a paróquia, a gente vai ter os vigários, que são os padres. Tudo bem? Vamos lá. Vamos falar sobre as heresias, né? O que é heresia? Na Idade Média, a heresia era considerado qualquer forma de culto que não seguisse os padrões estabelecidos pela diretriz católica. Ou seja, todo mundo que não se enquadrava dentro ali dos preceitos católicos impostos pela Igreja medieval era considerado herege. Lembra o seguinte, a gente falou na aula passada que a Idade Média ela também é parte dos costumes romanos misturados com os costumes germânicos, né? Lembrando que dentro do Império Romano, mesmo ele tendo se convertido ao cristianismo, o Império Romano ele tinha uma base ainda politeísta, tinha uma galera ainda que adorava diversos deuses. Os germânicos, em sua maioria, ali antes da conversão, por exemplo, do Império Franco, né, de Carlos Magno e tal, a gente vai ter o Império, os povos germânicos também politeístas. Ou seja, a gente vai viver num mundo que é voltado para o teocentrismo e que tem uma mescla de valores entre cristianismo, né, entre os valores romanos e os valores germânicos, uma mescla de cristianismo com politeísmo. Então, obviamente, dentro da Idade Média, vão existir pessoas que vão adorar e cultuar deuses germânicos, por exemplo. Aqueles deuses mais ligados à natureza, às condições do tempo, a clima, enfim. Então, a gente vai ter aí uma série de perseguições e punições para aqueles que estão fora do eixo seguido ali pelo cristianismo medieval, né? Vamos aqui, ó, heresias. Grupos que se desviavam dos ensinamentos da igreja foram perseguidos pelas autoridades religiosas. Nós vamos ter aqui uma perseguição sistemática da galera que era considerada herege, né? Esses grupos eram chamados de hereges. Heresia era toda a concepção religiosa distinta da doutrina católica. E vão ser instaurados, né, durante a Idade Média, instituições que vão formalizar a perseguição a esses que são tidos como hereges. Um exemplo é o Tribunal da Santa Inquisição, né, o Tribunal do Santo Ofício. Os heréticos eram que recusavam submeter-se aos ensinamentos da Igreja foram punidos. A galera era perseguida, eles eram presos, torturados e obrigados a confessar o seu crime de seguir uma outra religião e se converter ao cristianismo. Em sua maioria, as pessoas acabavam morrendo, né? A gente vai ter um exemplo aí de Galileu, né? Seguindo aí a Revolução Copernicana, que a gente vai falar no Renascimento, ele teve que retirar ou se contradizer diante ao Tribunal do Santo Ofício referente às suas teorias. Se eu não me engano, era a teoria da gravitação universal. Que a gente vai ver que, mesmo durante a Renascença, né, durante aí o início da Idade Moderna,
a Inquisição vai atuar de maneira ferrenha, sobretudo aí nos continentes, né? No novo continente, por exemplo, na expansão marítima, para conseguir fiéis para a Igreja Católica, que vai estar num contexto ali que vai estar perdendo fiéis por conta da Reforma Protestante. Beleza? Ó, o Papa Gregório IX instituiu o Tribunal da Inquisição. Era esse tribunal que pegava as pessoas, prendia e colocava as pessoas contra a parede, torturando e muitas vezes queimando as pessoas, né, condenadas à queima ali, à fogueira. Então a gente vai ter uma série de atitudes truculentas da Igreja em perseguição àqueles que não seguiam ali a fé católica. Os condenados pela Inquisição eram excomungados, eles eram expulsos da Igreja Católica e sofriam, em sua maioria, a pena de morte ali. Tá? Aqui a gente tem duas, né, imagens que retratam aí a Inquisição na Idade Média. Aqui a fogueira e aqui uma outra forma de tortura. Vamos lá. A arte sacra. A igreja foi tão poderosa que ela vai influenciar na arte, ela vai influenciar na música, ela vai influenciar na arquitetura, ela vai influenciar na filosofia, ela vai influenciar basicamente tudo. Em filosofia, inclusive, a gente estava vendo a filosofia medieval. Né? A gente falou aí do São Tomás de Aquino, né? A gente está se preparando para falar de escolástica, falamos aí, enfim, uma série de valores que foram resgatados do mundo medieval, né, que vieram lá da antiguidade, mas sobre uma ótica cristã. Arte sacra. Dominada por temas sacros, a pintura medieval do século XII e XIII enfatizava a representação humanizada dos santos e de figuras angelicais. Aqui a gente tem um exemplo de uma arte medieval. Ela é toda pautada por temas religiosos. Por quê? A maior parte da população europeia da Idade Média não sabe ler, não sabe escrever. Diga-se passagem, a maior parte das pessoas que sabiam ler e escrever estavam confinadas na igreja, né? Pertenciam ao clero. Então, uma forma de passar para os fiéis o caminho a ser seguido pelo cristianismo, né, o caminho da fé cristã, era através das pinturas, que você ali elucida para aqueles que não têm a capacidade de ler. A música também sofreu grande influência da Igreja Católica, sendo adaptada às ideias religiosas do cristianismo. Um exemplo da música medieval é o canto gregoriano, né? Aquele canto que tem um timbre mais grave, né? É um canto medieval. A música vai ser até tão influenciada porque a gente pode até perceber que, por exemplo, tem um termo chamado diábolos e música, que significa o seguinte: algumas notas que eram proibidas de ser tocadas porque elas ressoavam de uma maneira estranha, não harmônica. Então, algumas notas sequenciais, algumas notas musicais feitas em sequências eram proibidas durante a Idade Média, para a gente ver o tamanho aí da influência da Igreja Católica. Bem, meus queridos, hoje a gente terminou por aqui. Vou pedir para vocês, então, a leitura das páginas aí 10 e 13 e os exercícios das páginas 15 e 16. Beleza? Não esqueçam de enviar para o meu e-mail com o nome, turma e o número das páginas. Tudo bem? Abraço, gente. Até a próxima e tchau, tchau.